Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Deus está no controle da vida de cada um de nós, né? Mais uma semana, mais um final de semana chegando ao fim, né? Mas glória a Deus, mais um mês que se inicia aí, né? Vamos orar a Deus para que o mês seja um mês de novidade da parte de Deus para nossas vidas, né? Que o Senhor continue trabalhando ao nosso favor, cuidando de nós como Ele sempre cuidou, né, meus irmãos? Deus é bom o tempo todo. Estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 1, aonde a palavra diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crer em meu nome. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, pregarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão-se as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, glórias! Que poder maravilhoso o Senhor nos deu, né, meus irmãos? Vocês estão colocando, né, em prática o que Jesus manda a gente fazer, né? Ir por todo mundo e pregar a palavra dele. Você está fazendo para Jesus? O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para agradar Ele? Tem ido ao todo canto, tem levado a palavra de Deus, tem falado de Deus para as pessoas, tem pregado o Evangelho. A palavra de Deus é para ser falada, meu irmão, é para ser anunciada para aqueles que não conhecem, para aqueles que nunca viveu algo com Deus, nunca recebeu um milagre da parte de Deus, aqueles que não crê, né? Esses têm que ouvir de nós, né? Da parte de Deus. O Senhor, quando manda a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque Ele nos deu, né? A palavra. A gente tem a palavra de Deus na boca e na mão, porque Ele nos deu, Ele deu a palavra a cada um de nós, e temos que usar, né? Falar dele, falar as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Todos nós, servos de Deus, a gente sempre vai ter algo para contar, né? Que Deus fez nas nossas vidas e continua fazendo. Porque Deus não deixa de trabalhar por nós. Deus, Ele peleja o tempo todo por mim e por você. E Ele, quando Ele dá a nós autoridade e poder, Ele mesmo diz, né, que a gente vai ter autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, né? E se a gente beber de alguma coisa mortífera, a gente não vai morrer. Porque a gente, quando crê no poder de Deus, nada nos toca e nada nos atinge. Mas se a gente ter medo, não adianta a gente falar de Deus, fazer as coisas para Deus e ter medo. Senão a gente não está falando com verdade, né? Usando a autoridade que Deus nos deu. Então, meus irmãos, Deus te deu autoridade para curar enfermo. Você tem buscado essa intimidade com Deus? Você tem buscado essa autoridade? Você está usando o que Deus te deu de tão importante, porque Deus dá a cada um de nós uma missão, um dom. E a gente tem que usar, porque a gente tem que, aonde a gente chegar como servo de Deus, temos que usar o poder e a autoridade que Ele nos deu. Mas para isso a gente tem que andar, né, ligado com o Senhor, com as coisas de Deus, andar na obediência, na verdade do Senhor, porque não adianta a gente ser aquele servo, né, que só busca lá dentro da igreja, mas quando chega em casa tem um familiar possuído e a gente nada pode fazer. A gente não tem autoridade para fazer uma oração ali pelo um familiar, se tiver perturbado, se tiver endemoniado. E muitas vezes a gente busca muito pelos outros, mas para dentro da nossa casa a gente não usa, em nome de Jesus, não usa autoridade. E para a gente ter essa autoridade, a gente tem que botar em prática, ter uma rotina de oração, porque ninguém expulsa demônio apenas
vai jogando por terra, vai caindo por terra em nome de Jesus, porque não é assim. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, né? Porque tem diabo que não sai só apenas com oração. Você tem que jejuar e orar para que ele venha a ser expulso da pessoa, venha a ser jogado por terra. Então, se você não tiver nesse patamar de oração com o Senhor, você não consegue, né? Você vai orar ali, ele vai sair, mas você não vai tirar ele da pessoa. Então, você tem que usar a autoridade que Deus te deu, botar as coisas que Deus nos ensina em prática. Porque o servo de Deus, ele não pode relaxar com as coisas de Deus. Ele tem que viver uma vida de santidade com o Senhor, tem que viver uma vida de oração, tem que ter uma vida de jejum, tem que ter uma vida de consagração com o Senhor, para que a gente possa, né, usar a autoridade que Deus nos deu. Aqui o Senhor fala que a gente vai curar enfermo. O que é que você tem feito, meu irmão? Como é que você está buscando? Como é que está a tua busca com o Senhor? Como é que está a autoridade que Deus te deu diante de Deus? O que é que você tem feito pela sua família, pelo vizinho? Você já usou a autoridade que o Senhor te deu para algo? Então tem que começar aí, ó, botar em prática, tem que começar a orar, porque a gente, meu irmão, que é servo de Deus, a gente é testado o tempo todo. E muitas vezes Deus, ele deixa acontecer, bota coisas assim para acontecer em nossas vidas, em determinado lugar, para ver, né, como é que a gente está na fé, como é que a gente está na presença dele. Então muitos aí falam, meu irmão, que é servo de Deus, que é crente, que crê, mas na hora mesmo que é para botar em prática, na hora mesmo que é para usar a autoridade que Deus deu, aí deixa a desejar. E se a gente não tiver, meu irmão, ligado com Deus, se a gente não tiver em santidade, não adianta a gente orar, porque ali você vai orar, é como se a oração fosse em vão. Mas quando você está na obediência com o Senhor, quando você está andando na verdade com Ele, então assim, quando tem uma situação, você vai impor suas mãos, repreende aquele diabo que está ali manifestado. Você vai na casa de uma pessoa que está enferma, você sabe que você tem o dom de cura, né? Você vai, coloca as tuas mãos, repreende aquela enfermidade, ora em nome de Jesus, e aí você vai ver o poder de Deus, né, sobre a vida da pessoa. Então a gente tem que ter, né, essa autoridade. Quando a gente vê uma pessoa doente, uma pessoa passando por uma situação, a gente não pode ir lá assim simplesmente, vou aqui fazer uma oração. Porque se você não tiver em consagração, se você não tiver em santidade com o Senhor, se você não tiver na verdade com Deus, na obediência, nada adianta você fazer. Então você tem que levar as coisas de Deus mais a sério, buscar mais ao Senhor, ter mais tempo de oração, ter mais tempo para se revestir, porque o mundo espiritual não é brincadeira, as coisas de Deus não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Se ele perceber que você tem medo, se ele perceber que você é um crente relaxado, que diz que é crente, que diz que é servo de Deus, mas na verdade ali você só fala de Deus, mas não tem uma vida de intimidade com o Senhor, ele abre a boca, ele envergonha, ele fala coisas que você nem imagina. Então, por isso que o servo de Deus, ele tem que andar alinhado com as coisas de Deus. Ele tem que andar na posição que o Senhor quer, para na hora de acontecer uma situação dessa, você não ser envergonhado. Porque o inimigo, ele envergonha, porque é o único que envergonha. O ser humano é o inimigo. Deus não envergonha. Deus não envergonha ninguém. Antes, quando Deus vê que a pessoa não está buscando mais, sempre vem uma direção para o irmão, sempre vem uma palavra, e aí ele vai botando em prática. Mas o inimigo, quando ele pega um servo de Deus que está desleixado, que não está atento às coisas de Deus, ele ri da cara. Então ele não brinca de ser inimigo.
Então, as coisas de Deus, meus irmãos, a gente tem que levar a sério. Quando a gente abrir a boca para fazer uma oração para a pessoa, a gente tem que usar mesmo com autoridade, é com o poder de Deus ali, é determinando, é crendo, é com a fé ali em ação, para ver o mover de Deus, o poder de Deus ali sobre aquela pessoa, sobre aquela situação que você está fazendo, orando ali pelaquela pessoa. E em relação assim, né, a falar de Deus, o servo de Deus, ele, aonde ele chegar, ele tem muitas maravilhas de Deus para contar, porque o servo de Deus que não tem testemunho, o servo de Deus que aonde chega se comporta como que nem parece que é servo de Deus, entra em conversas que não é para conversar, em vez de falar de Deus. Aqui, meu irmão, a gente conhece a palavra. Tem tantas pessoas aí que não conhecem o poder de Deus, não conta testemunho, não divide, não reparte aquilo que Deus faz com ele, com os irmãos, porque quando você chega para falar de Deus com alguém que não serve a Deus ainda, ali é para aumentar a fé dele, é para ele saber que você serve a Deus, um Deus poderoso, um Deus que pode tirar ele daquela situação. E ele vai olhar para você e vai sentir Deus na tua vida, né? Ele vai ver que você é um servo de Deus. Então é assim que o servo de Deus tem que se comportar nos lugares aonde chegar, né? Sempre falar de Deus para aquela pessoa. Ó, meus irmãos, hoje em dia, muitos servos de Deus, ele tá deixando tanto a desejar como servo de Deus, que hoje em dia, quando você chega em um lugar para falar de Deus para uma pessoa, muitas vezes ela nem quer ouvir, por causa de tanta coisas que ela vê de crente fazendo coisas erradas, andando, tendo comportamento errado, né? Que eles olham às vezes para você que é certo, você que anda na obediência com Deus, e muitas vezes ele não quer nem acreditar naquilo que Deus está te usando para falar. Eu e minha família, a gente tem uma pessoa que a gente sempre fala de Deus para ele. E um dia eu fui falar de Deus para ele. E ele ficou desacreditado. Ele falou que Deus não fala mais, que ele não acredita que Deus fala hoje mais não. Como ele disse que Deus ele falava na época de Moisés, que Deus só falava na época. Olha que absurdo. Você vê como o ser humano ele tá, né? Desiludido da vida, não crê mais, assim, quando vem um servo de Deus falar, por causa de tanta coisas que ele vê e ouve de outros servos de Deus que tem um mau comportamento, né? Que age, tem um comportamento errado, e aquilo ali fica feio. E aqueles que andam na verdade com o Senhor, acabam até sofrendo as consequências por aqueles que andam envergonhando aí o nome de Deus, né? Aí eu fui falar de Deus para ele, né? Ele não acredita, ele não acredita em visão, que Deus dá visão, que eu fui falar para ele uma situação, né, que Deus me falou sobre ele, e ele disse que Deus só falava na época de Moisés, que hoje em dia Deus não fala mais, que ele não acredita que Deus usa mais ninguém assim no dia de hoje para falar não. Então você ouvindo isso é triste pelaquela pessoa que está falando uma situação dessa, porque ela não entende, ela não sabe da intimidade da pessoa com Deus, ela não conhece Deus de verdade. Então uma pessoa que está desiludida já, que não crê, então a gente tem que sempre ir ali devagarzinho, com todo jeitinho falando, mas não deixar de falar, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que você crê, né? O Deus que mudou sua vida. Então a gente tem que chegar para uma pessoa dessa desacreditada e contar testemunho para que ela venha, né, passar a crer no poder de Deus, para que ela venha saber que Deus ainda continua sendo Deus, o Deus que falava com Moisés, o Deus que fala hoje ainda. Deus não mudou. São as pessoas que mudam. As pessoas, ela muda a maneira de pregar a palavra de Deus. Ela prega de um jeito para as pessoas. Hoje em dia as pessoas pregam a palavra de Deus para os outros, como se a palavra de Deus só fosse palavras macias, como se Deus só é amor, que não vem punição, que não vem castigo, que só é palavras
macias. E aí, quando Deus dá uma palavra dura, quando Deus vem com uma palavra de conserto, né? Uma palavra assim que Deus fala sobre o pecado, elas não querem acreditar. Elas ficam achando que a gente tá falando errado, tá pregando errado as coisas de Deus. Então, por isso, por essas pessoas pregar só prosperidade, que falar só que Deus não é placa de igreja, né? Que as pessoas elas estão vivendo a vida com Deus como elas querem. E não é assim. A palavra de Deus é bem clara. Ele fala que todo aquele que crê, for batizado, será salvo. E aqueles que não crê e não for batizado, será condenado. Meu irmão, se você não se converter, se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não se batizar, qual é a certeza que você vai ter que você vai ser salvo? Nenhuma, porque a gente que serve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, na obediência, na verdade com Deus, a gente é batizado, porque a palavra aqui diz que todo aquele que for batizado será salvo, que crê em Deus. Mas ainda assim, meu irmão, a gente tem que andar alinhado com o Senhor, porque não adianta a gente se batizar, achar que só porque batizou já é salvo. A caminhada com Jesus é estreita, meu irmão. A caminhada com Jesus é longa. Não fique achando que porque você só entrou nas águas, que você já está totalmente salvo, não. Sabe por quê? Porque se você for batizado e continuar fazendo suas coisas erradas, praticando coisas erradas, você acha que naquele dia vai ter salvação para você? Só porque você se batizou? Não. Você tem que se batizar, se arrepender, se batizar e continuar nos caminhos do Senhor do jeitinho que Ele lhe fala aqui na palavra, na obediência, indo pela porta estreita, porque é a mais difícil, se livrando do pecado, tem tantas coisas aqui que quando a gente se converte, para a gente garantir a nossa salvação, a gente tem que andar corretamente com o Senhor. Por isso que muitas pessoas hoje, ela tem essa visão. Ah, Deus não é placa de igreja. Realmente Deus não é placa de igreja. Aí mistura tudo, é tudo junto e misturado, ao dedinho. Não, Deus realmente não é placa de igreja, mas tem que obedecer a palavra. Não adianta você dizer que você crê em Deus e está fazendo um monte de coisas erradas, não está obedecendo a palavra, não está na obediência com o Senhor. É por isso que hoje, por essas pregações que está tendo aí, por essas falas de pastor, de pregador, falar que Deus não é placa de igreja, que todo mundo está aí dizendo que está servindo a Deus, mas está no pecado, está fazendo as coisas escondidas, é crente só quando está na igreja, é crente só porque está com a Bíblia na mão, mas não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de obediência, não está nos caminhos do Senhor do jeito que o Senhor quer e acha que assim vai ser salvo? Só quando chegar naquele dia é que você vai saber se você vai ser ou não. Ainda a gente que anda corretamente com Deus, temos falhas, a gente ainda fica assim, né, fazendo de tudo para quando chegar naquele dia a gente não for condenado. Ainda mais quem usa essas falas para dizer que Deus não é placa de igreja e faz o que bem quer, o que bem entende. A vida com Deus, meu irmão, não é só pegar a Bíblia e ir para a igreja, não. A vida com Deus não é simplesmente no domingo e cultuar o Senhor. A igreja somos nós. A igreja é só para a gente ir reunir com nossos irmãos. Porque Cristo, ele não teve lugar certo para ficar. O Senhor ia para todo canto. Ele visitava todo mundo, ele ia em lugar pregar a palavra, ele não tinha lugar determinado para ficar com o pé ali, ó, colado naquele lugar só não. A igreja, o templo que tem hoje, é só para a gente ir reunir com nossos irmãos, como a palavra de Deus fala.
Mas a intimidade quem tem que ter com Deus somos nós. Quem temos que viver uma vida com Cristo somos nós. Uma vida de santidade, uma vida de obediência com o Senhor. Não fique achando você que está todo domingo na igreja, que não perde um culto e chega dentro de casa, não tem uma vida com Deus corretamente, não tem obediência ao Senhor. Não pense que você está salvo, não. A salvação é muito mais do que isso, muito mais do que você pegar uma Bíblia e ir para a igreja. Vá para a igreja assim cultuar, vá para a igreja assim se reunir com os irmãos, mas tenha uma vida verdadeiramente com Deus, porque é essa que vai te levar à salvação, né? Aí hoje em dia, quando a palavra de Deus é pregada com verdade, muitas pessoas elas não querem escutar, elas não querem ouvir a verdade de Deus através da palavra, porque elas estão tão acostumadas a escutar tantas mentiras, tantas pregações lindas, palavras bonitas. Deus aqui tem muitas palavras lindas para todos nós, mas também tem palavras duras, tem palavras de conserto, né? Tem palavra de salvação. A palavra de Deus não é só palavra mansa, não. É como a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é igual espada de dois gumes, que entra cortando. Então, a gente que é servo de Deus, a gente tem que estar preparado para a palavra dura e para a palavra macia. Não importa como ela venha para nós, se estamos na presença de Deus, se estamos servindo ao Senhor de verdade, na obediência, a gente tem que aceitar ela como ela é. Não é porque um pregador chegou lá em cima no púlpito, pregou bonito, que você sai todo cheio. Vai nessa, meu irmão. Não vá para a palavra, não. Não vai obedecer a Deus buscando entendimento através da palavra, não. Que é tua salvação que está em jogo. Deus, ele aqui, ele tem tantas coisas aqui para nós, ó. Quando ele fala para a gente, Jesus manda a gente ir todo canto pregar o evangelho, é porque ele sabe que tem muita gente que está precisando da palavra dele, da palavra de verdade, com verdade, né? Com verdade, não com palavras acrescentadas, com palavras diminuídas, porque muitos hoje estão acrescentando a palavra de Deus, está pregando o que Deus não está falando na palavra. Meu irmão, eu sou vivo, eu só prego o que eu vivo. Eu não vou pregar uma mentira sabendo que eu estou vivendo na mentira. Eu vivo na verdade de Deus, então eu tenho que falar a verdade. Senão, não, eu tenho que falar o que eu vivo, porque eu sei que a palavra de Deus também é dura, e eu, como uma serva de Deus, uma filha obediente que sou, eu tenho que ficar assim mesmo à disposição de Deus. Se Deus vir falar comigo duro, pegar duro, pesado comigo, eu vou me chatear porque Deus não falou palavra macia para mim? Não. Então, quando o Senhor manda a gente aqui, Ele diz, né, que a gente falarão novas línguas. Ó, quantas coisas, quantas bênçãos Deus tem para cada um de nós, para aquele que busca a palavra dele com verdade, para aquele que serve a ele de verdade, para aquele que anda na verdade dele. Deus, tu acha que Deus vai dar novas línguas estranhas para quem anda mentindo, para quem anda pregando o evangelho dele de mentira? Você acha que Deus vai derramar dons em filho que está em pecado, que está pregando a palavra dele com mentira? Não. Deus, ele derrama isso aqui para aqueles, ó, que vivem na verdade com ele, que quer levar a palavra dele a sério, que quer levar a palavra dele com verdade. Ele tem bênçãos, ele tem tantas coisas para nós. Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de demônio. Ele nos deu autoridade para expulsar, para curar enfermo, né? Ele nos deu línguas estranhas. Ele nos deu autoridade para curar. Meu Deus, quantas coisas vêm do céu para nós, que Deus ele libera aqui para nós, aqueles que querem mesmo viver uma vida de verdade com Ele. Meu irmão, é lindo quando você tem um dom que Deus te deu e está lá um enfermo. Imagine, meu irmão, você com dom de cura, você chegar, ter uma pessoa da sua família, um vizinho, um parente, um conhecido, com a doença que o médico já desenganou,
que para a ciência não tem mais jeito, ali não tem mais cura, você já gastou todo o recurso, tudo que você tinha, e aquela pessoa ali já está no terno, já no fim já da vida ali, já esperando só a morte chamar, e você aí, meu irmão, usar a autoridade que Deus te deu, impor tuas mãos, repreender aquela doença, e Deus curar ali aquela pessoa. Ó, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você vê um endemoniado, você vai lá colocar tuas mãos, ó, tuas mãos. Deus te deu autoridade com o poder dele, tu vai colocar tuas mãos e vai impor na pessoa e repreender em nome de Jesus e o demônio cair por terra. Imagine, meu irmão, que coisa maravilhosa. Deus tem muitas coisas aqui para nós. Será que tem gente que está querendo viver isso da parte de Deus? Será que tem gente que está buscando essas maravilhas todas aqui que Deus tem para nos dar? Basta a gente buscar, basta a gente estar vivendo uma vida com Ele de verdade, basta a gente estar na obediência. Se a gente tem uma busca, uma rotina de oração, Deus só tem a fazer em nossas vidas. Agora aquele filho, aquele servo que serve a Deus, só abre a Bíblia no domingo, dentro da igreja, chega dentro de casa, fecha a Bíblia e guarda lá, não tem rotina de oração, não entra em uma consagração. O que é que esse servo, que esse filho vai ter da parte de Deus? Só mesmo abrir a boca e glorificar só. Mas não vai receber nada daqui que Deus nos proporciona. Meu irmão, eu busco mais por coisas espiritual do que material. Porque material, eu sei que Deus vai me dar força. E Ele me dando força, Ele vai me dar condições de ter. Mas as espirituais, é muito, você tem que você tem que orar bastante, ter uma vida com Deus bem ali, uma vida corretamente para você obter tudo aquilo que Deus tem para nós. Então só depende de nós, o servo de Deus, pois eu quero continuar vivendo na verdade do Senhor. Ainda assim que quem quiser chamar de louca, que chama, de fanática, que chama, é Jesus mesmo. Jesus é tudo na minha vida, e eu entreguei minha vida nas mãos dele para ser assim mesmo, para ser diferente. E todo dia eu digo a Deus, eu estou aqui, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor faça o que o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade na minha vida. E eu quero, meu irmão, desfrutar das maravilhas que Deus tem para mim. Tudo que Ele tiver para minha vida e Ele quiser me dar, e só é me capacitar. Aquilo que eu não sou capaz, Ele me capacite. Se Ele me mandar eu ir em tal lugar, eu vou, porque Deus está mandando, eu vou. Eu sou uma filha obediente. Eu hoje para estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês, foi um desejo que Deus colocou no meu coração. Se não fosse Deus, eu não tinha nada aqui para falar para vocês. Mas aqui sabe o que foi? Deus, Ele sondou meu coração. Ele viu o quanto eu amo falar dele, o quanto eu levo as coisas dele a sério, o quanto eu sou dedicada às coisas de Deus. Deus, Ele sabe o quanto eu tenho amor por as coisas dele, eu amo falar de Jesus. Então Deus, Ele sondou esse desejo do meu coração e Ele me concedeu. Hoje eu digo para você que o que hoje eu faço aqui, da parte de Deus para vocês, já é um propósito de Deus na minha vida acontecendo, e eu glorifico a Ele todo dia, porque eu tenho uma família que a gente, graças a Deus, é uma família em Cristo, somos unidos nas coisas de Deus, entramos sempre em concordância, né? Porque as coisas têm que ser assim, entre família, não pode um gostar de uma coisa e outro discordar, né? Deus já tinha colocado esse desejo no meu coração, minha família me apoiou, meu marido me incentivou, minha filha me ajuda quando eu estou aqui gravando a palavra de Deus para vocês. Ela está aqui, ela fica na minha frente aqui me ajudando. E é assim que Deus faz. E é assim que as coisas de Deus começam, as maravilhas de Deus começam a acontecer na vida daqueles que querem as coisas dele de verdade. Você pensa que Deus não tem algo para você, meu irmão? Deus tem coisas grandes para você. Ele só está esperando você ficar na posição. Ele só está esperando você tomar uma decisão e decidir querer servir a Ele de verdade.
Você não tem noção o que Deus tem para fazer na tua vida. O propósito de Deus, as promessas de Deus são grandes na tua vida. Então faça as coisas de Deus com amor, leve a palavra dele, porque aqui também é uma maneira de pregar o evangelho. Como é que você está falando de Deus, fazendo para Deus? Fala de Deus no seu trabalho, fala de Deus na rua quando você estiver andando. Quando você estiver dentro de um ônibus, que estiver sentado com alguém do teu lado, puxa um assunto, começa a falar de Deus. Você que gosta de louvar, chegar em um lugar que você está vendo que está tendo conflito, comece a louvar, porque cada coisa que a gente faz para Deus, Deus ali ele vai trabalhando em nós, ele vai nos capacitando para coisas que a gente não tem a mínima ideia onde a gente vai chegar. E depois a gente vê as maravilhas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Através desta live aqui, uma pessoa já contou testemunho de que ela ouviu a palavra de Deus. Ó como as coisas de Deus ela vai, né? Passando de pessoas para pessoas. Ele começou a ouvir a live, começou a tomar posse da palavra. E hoje, para honra e glória de Deus, Deus levantou ele, né? Ele está curado, que ele estava praticamente com uma depressão. Deus ele levantou, Deus já começou a trabalhar na vida dele e agora ele já contou esse testemunho, porque isso é levar a palavra de Deus, é pregar o evangelho de Deus, é ajudar os necessitados em palavra, em oração. Tudo isso a gente está fazendo para Deus. Então, meu irmão, continue, viu? Continue com tua rotina de oração, continue buscando a Deus, continue levando o evangelho aonde você for, onde você passar, fale de Deus para essas pessoas, né? Use a autoridade que Deus te deu para curar, use a autoridade que Deus te deu para expulsar o inimigo, que Deus vai só derramando as bênçãos dele sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus nesta noite falou ao teu coração. Glória a Deus, que você continue sendo abençoado pela palavra de Deus, pelas verdades de Deus. Cuidado com as mentiras que você escuta. Cuidado com as mentiras que você ouve. Vai para a palavra, vai buscar a verdade de Deus através da palavra. Porque é tua salvação, meu irmão, que está em jogo. Porque Deus diz que aquele que crê e ser batizado será salvo. E você tem que crer, se arrepender e se batizar. E continuar a vida com Deus na obediência. A tua salvação está garantida. Amém? Glória a Deus, que Jesus dê uma semana de vitória a cada um de vocês. Fique com Deus.